Evangelho de João, capítulo 10, nós vamos ver do 22 até o final do capítulo, e vamos ver Jesus mais uma vez em uma situação em que ele foi questionado. O ambiente era um ambiente de festa. 2 meses anteriores, Jesus foi até a festa dos tabernáculos. 2 meses se passaram. Agora uma nova festa. O verso 22 diz que eles estavam celebrando a festa da dedicação. Essa festa foi introduzida por Judas Macabeus no período interbíblico, período entre o Antigo e o Novo Testamento, quando essa família toma de volta ali Jerusalém, o templo. Então foi-se instituída essa festa, chamada de Hanukkah, festa das luzes, realizada, celebrada em meados de dezembro. Para nós aqui, verão, mas para eles lá, inverno. Era inverno. Então, estão no último dia, 8 dias de festa. E Jesus, verso 23, ele estava passeando no templo, ali no pórtico de Salomão. Isso me chama muita atenção. Nós somos consumidos pelo tempo, pelos afazeres, pelos compromissos. E aqui eu vejo o nosso mestre, Jesus, passeando. Que coisa maravilhosa! Nós aprendemos tudo com Jesus. Talvez nos nossos dias, se estivéssemos ali, estaríamos preocupados com os familiares que vieram de longe, preocupados com a alimentação, preocupados com o andamento da festa, e etc, etc. E o nosso Jesus, ele estava passeando. Qual foi a última vez que você teve um descanso na sua vida, que você gastou um tempo para simplesmente passear? O que você está fazendo? Estou passeando. Muitas pessoas que vêm nos visitar ficam assim perplexas com a paz que existe aqui na chácara e comentam com a gente e perguntam: vocês aqui devem ser gostoso morar aqui. De repente a gente para e pensa, a gente não desfruta, a gente não para olhar o quero. Essa semana teve uma situação de um gavião que pegou um quero aí, a gente não. O meu cunhado esteve aqui alguns dias e ele viu o tucano e ele falou: que ave maravilhosa, colorida, e aqui a gente tem tucano, tem até viadinho lá embaixo, que já foi visto. Mas de repente a borboleta perde alegria, a gente já, não é? E Jesus estava ali no meio da festa, passeando. Sabe, a gente precisa parar. A gente precisa aprender a desfrutar da vida, dos momentos. A gente vê os pais, as mães, né, com os bebês, os avós com os bebês. Vocês percebem como eles curtem o bebê? Mas muitas vezes a gente, no casamento, a gente acostuma com a esposa com o marido, os pais com os filhos, e cai naquela rotina. E o tempo passa muito rápido. Nós que já somos, segundo os sírios, experimentados, né? Seminovos, quase que em extinção. A gente olha para trás e a gente vê que passa muito rápido. Muito rápido. E de repente a gente não aproveitou. Eu não estou falando aproveitar segundo o parâmetro do mundo. Eu estou falando em desfrutar as coisas que Deus criou. Amém. Esses dias atrás, vocês sabem que meu filho gosta de pegar insetos e colecionar, etc, etc. Esses
goiabeira. Aqui bem na entrada tem uma goiabeira. Então, pega a folha, leva para o bicho-pau comer. Essas coisas passam-nos desapercebidos, porque os nossos olhos estão fixados muito nas coisas da vida. Paramos de olhar e desfrutar as coisas que Deus faz. Então Jesus estava passeando, mas Jesus ele não tinha também muito tempo que as pessoas cercavam a ele. Olha lá no verso 24: rodearam-no, pois os judeus o interpelaram, né? Já fizeram ali uma reunião de acusação e etc, de perguntas, não é? Já aconteceu com você, você pensar assim: amanhã eu vou descansar. Chega no amanhã, acontece um monte de coisa, e o que você menos faz é descansar, é parar. Então Jesus estava ali passeando, e aqueles judeus pararam e vão fazer uma pergunta que eu quero fazer para você também, essa pergunta: quem que é Deus para você? Quem que é Jesus para você? Quem é Jesus? E eles perguntaram: até quando deixarás a mente em suspenso? Eu vejo um grupo de pessoas que estavam caminhando próximo a Jesus, mas ainda estavam com dúvidas, e chegam para Jesus e como que até acusando Jesus: Jesus, até quando? Nós não falamos isso para Deus, não é? Até quando, Senhor? Até quando eu vou viver dessa maneira? Até quando, Senhor Deus, eu vou estar carregando essa dor, essa enfermidade? Até quando, Senhor Deus, o meu casamento vai estar dessa maneira? Até quando a minha família vai ter essa desorganização? Até quando? Jesus, nós estamos querendo saber. E eles completam a dúvida deles: se tu és o Cristo, dize-o francamente. Abra o jogo conosco, Jesus. Nós precisamos saber, o Senhor é o Cristo. Irmãos, quando nós falamos Cristo, nós muitas vezes não temos a dimensão desta palavra. Mas o judeu, quando ele ouve falar Cristo, ele está ouvindo falar Messias, ouvindo falar ungido. Porque muitas vezes a gente não percebe, né? Por que odiavam tanto a Jesus? Porque Jesus é o Cristo. O povo judeu estava aguardando a chegada do Messias. Eles estavam debaixo da escravidão do exército romano, que lá no próprio território da terra prometida por Deus, a terra que mana leite e mel, eles estavam escravizados na própria terra, na Canaã celestial, que um dia nós vamos estar lá, mas que aqui na terra era aquela localidade. A palavra Messias é a mesma, é a palavra em hebraico. A palavra Messias no grego é Cristo, ou Christos. E para o português, essa palavra é ungido. Então, quando eu falo Messias, Cristo e ungido, eu estou usando a mesma palavra em 3 idiomas diferentes. E eles querem saber. Fala conosco, responde a nossa pergunta, seja franco. O Senhor é o Cristo, o Senhor é o Messias, o Senhor é ungido, o Senhor é aquele que nós estamos aguardando, o Senhor é aquele que foi profetizado lá no Antigo Testamento, o Senhor é aquele que vem para assumir o trono de Davi, o Senhor é aquele que vem para nos libertar. Eles estavam ainda em dúvidas. Quem Jesus é para você? Você tem dúvida aí? Queridos, quando nós temos a revelação de Deus de quem é Jesus, o nosso comportamento muda.
a vida por nós, um pastor que nos ama. O nome dele é Jesus. E Jesus vai responder essa pergunta. Já vou disse, não credes. Existem alguns que falam que Jesus nunca confirmou ser o Messias. É por falta de conhecimento bíblico, porque Jesus em toda a sua vida, ele confirmou ser o Messias, o Cristo, o enviado, o ungido. E ele falou: olha, eu já falei para vocês, mas vocês não creram. Já aconteceu de você pregar o Evangelho e você sente que você está na unção, mostrando para a pessoa quem é Jesus, e a pessoa fala assim: não acredito. Já aconteceu com você? Não tem a revelação. Jesus disse: eu já falei. Então não é pelo fato de falar ou não falar, o fato é de crer ou não crer. Eu posso até falar sim, eu creio que Jesus é o Cristo, mas continuar com uma vida mundana, com uma vida no pecado, com uma vida desassociada do reino de Deus, com uma vida que não mostra que verdadeiramente eu tenho fé, eu creio. E aí Jesus então ele continua dizendo: as obras que eu faço em nome do meu Pai testificam ao meu respeito. Que maior prova de que essa, amados? Os cegos passam a ver, os mudos passam a falar, os surdos passam a ouvir, os paralíticos andam, pulam, louvam a Deus, o faminto o Senhor multiplica pão e peixe. Jesus, na vida dele, ministerial, após os 30 anos, tudo o que ele fez, tudo o que ele falou, o que ele pregou, o que ele ensinou, tudo isso testifica que ele é o Messias, que ele é o Cristo. Então ele diz que essas obras, as pessoas não estão acreditando. Depois de Jesus ter feito tantos milagres, chegaram alguns de outros países e pediram: Jesus, faz ali os sinais. Queridos, não é pelos sinais que as pessoas creem ou deixam de crer, é pela pessoa de Jesus. Tem muitas pessoas que correm como esse povo atrás de Jesus para obter finanças, resultado de problemas familiares e tantas outras coisas, mas não por Jesus. E nós somos convidados a estar com Jesus, andar com Jesus, falar com Jesus, ouvir a Jesus. E Jesus então aqui ele vai fazer um diagnóstico. Por que as pessoas não criam? Olha o verso 26. Eu vou ler o 25 novamente. Já vou disse e não credes. Jesus está afirmando: vocês não creem. As obras que eu faço, no nome de quem? Do Pai. Testemunham, testificam ao meu respeito. E aí ele faz o diagnóstico: mas vós não credes. Por quê? Porque não sois das minhas ovelhas. Aqui fica muito claro: a ovelha em bode, as pessoas que não são ovelhas de Jesus não vão acreditar. E Jesus então vai dar algumas das características das ovelhas dele. Notem, amados, as minhas ovelhas. Nós aqui, liderança, pastores, etc, nós não somos dono de nenhuma ovelha, nem de nós mesmos. Há o pastor que é dono
Sabe naquele momento que a gente está angustiado, que a dor está batendo muito forte, aquele momento em que, desculpa o termo, o diabo, o inferno vomita culpa, acusação, e a nossa mente fica meio que perturbada. Aí a gente ouve aquela doce voz: eu estou com você, não temas, não fique ansioso, eu vou à tua frente, eu cuido desse problema para você, eu dou a vitória que você está precisando. E aí, quando a gente ouve a voz do pastor das nossas almas, não tem como as lágrimas não rolarem em nossa face. Sabe o que acontece, amados? É que existem tantas vozes, e as vozes dos nossos dias hoje são barulhos, são perturbações que o diabo, o inferno, os demônios fazem de tudo para a gente não ouvir a voz do Espírito Santo, porque a voz de Deus, a voz do Espírito, a voz de Jesus é uma doce voz. O Espírito Santo vai chegar para a gente e falar assim: ô seu pontão, não está percebendo aí? Não, ele vem com aquela doce voz. Eu lembrei-me agora de Elias, vivendo toda aquela frustração. Ele venceu todo o exército dos falsos deuses. O fogo veio, confirmou de que Deus verdadeiro. E depois a mulher do rei, ela falou: vou matar, eu não vou comer enquanto esse homem não for morto. E o profeta saiu daquela situação de vitória e entrou numa depressão profunda, e foi lá e pediu para Deus a morte, e entrou numa caverna. Ele queria morrer. Você já ficou assim? Quando existe um problema, a gente até sabe explicar: é porque aconteceu isso, é porque eu perdi isso, é porque fulano, e etc, etc. Mas numa condição de que você obteve a vitória, você viu a manifestação de Deus, e mesmo assim, lá dentro, a gente é tomado por um vazio. E Elias está ali na frente da caverna, e vem um vento forte, e aquela coisa toda. Mas a voz do Senhor estava na brisa, suave. Sabe por que muitas vezes nós não ouvimos ao pastor Jesus? É porque há uma turbulência no nosso coração, há uma turbulência na nossa mente, muitas vozes. Vozes do inferno, vozes da nossa velha natureza. A nossa velha natureza não quer o nosso bem, irmãos. Ela quer nos destruir. Ela faz parte do processo da queda do ser humano. E ela colabora para que a gente não ouça a doce voz de Jesus. Então a ovelha, primeira coisa, característica, ela ouve a voz de Jesus. Repita comigo, fale assim: a voz de Jesus. Tem muitas pessoas que estão correndo para ouvir a voz dos líderes religiosos. Pode haver aconselhamento? Pode. Mas um bom líder religioso, ele vai falar para você assim: ouça o que o Espírito Santo tem para dizer para você. Aquilo que Deus quer falar com você, Ele não vai falar com outro, vai falar com você. Para isso, você vai ter que entrar no seu quarto, você vai ter que falar com Deus, e você vai ter que ter um tempo de espera, porque essa agitação do mundo não nos deixa ouvir. Deus, fala agora, eu só tenho 5 minutos. Qual foi a última vez que você ouviu a doce voz do pastor Jesus? A segunda característica é: eu as conheço. Jesus conhece a ovelha. A pessoa pode estar indo no culto, pode orar, pode pregar, pode cantar, pode ser o que for, e continuar sendo louco. Mas Jesus, Ele conhece a ovelha. Ele sabe quem é a ovelha.
capítulo eu chorava. Alguém chorava assistindo novela? Eu fui assistir aquele filme O Campeão. Menininho lá com o pai que era lutador de boxe e o pai dele está morto na última cena ali, e o menininho do lado, pai, acorda, acorda. E eu no cinema bati o pé no chão e eu soluçava. Mas eu não estava nascendo de novo, eu não estava ouvindo Jesus, eu não estava falando com Jesus. Jesus sabe quem é. Você quer saber? Pergunte para ele se você é. A ovelha ouve a voz, Jesus conhece, e a terceira característica dela: elas me seguem. A ovelha segue o pastor. Podem ter outras vozes, outros pastores, mas a ovelha segue a voz do pastor. É Jesus. Tudo é Jesus. Nós vivemos em dias que precisamos tomar muito cuidado com a idolatria dentro do meio evangélico. Idolatram os pastores, os líderes, os grupos de louvor, etc, etc. Você tem seguido Jesus? Como que eu sigo Jesus, pastor? Primeiro você tem que entregar a vida para Ele, se tornando ovelha. Segundo, você precisa conhecer Jesus através da palavra de Deus. Não é através do filme que você assistiu da vida de Jesus, é através da Bíblia. É ler, olha Jesus aqui, o que ele está fazendo? Ele está enfrentando o pessoal, olha como ele reagiu, o que ele falou, como ele falou, e a gente vai aprendendo os ensinamentos de Jesus, e a gente vai pedindo pela misericórdia do Espírito Santo para nos conduzir aos passos de Jesus. Porque é impressionante a batalha, não é dentro da gente, é ou não é? A velha natureza está querendo, mas a ovelha segue Jesus. E como recompensa, verso 28, Jesus disse: eu lhes dou a vida eterna. Somente Jesus tem o poder de te dar vida eterna. Essa semana estivemos em 2 velórios. De um lado, um jovem de 36 anos. Do outro lado, uma senhora, tia do jovem. Então, os nossos irmãos, a Milena, estava ali no velório do primo, que ela disse, que o irmão dela disse que cresceram juntos, eram como irmãos, e ao mesmo tempo no velório da mãe. A avó do falecido me convidou para dar uma palavra, fazer uma oração. E como é difícil você ver um familiar, um pai, uma mãe, enterrando o seu filho. Porque a ordem natural na nossa cabeça é que os filhos vão enterrar os pais. Eu creio que não há cura, porque nós vimos ali a mãe, o pai. E quando eu cheguei, comecei a conversar com aquele senhor, ele me disse assim: como que eu vou perdoar Deus? Como que eu vou aceitar que Deus fez isso? Queridos, quem não tem uma visão da vida eterna, vive aqui nesse mundo já um inferno, porque não tem expectativa, não tem esperança, não tem onde colocar o coração no dia do amanhã. Mas nós que temos Jesus, que somos ovelhas, nós sabemos que Ele já morreu e Ele ressuscitou, e Ele nos dá a vida eterna. Nós vamos viver com Ele eternamente. Nós vamos sair desse mundo aqui que jaz no maligno, dessa bagunça, ódio, frustração, medo, angústia, terremoto, dor, sofrimento, peste, miséria, e vamos para um lugar onde nós vamos viver a eternidade com Jesus. Que coisa maravilhosa é essa expectativa do coração do crente. E Jesus disse que Ele dá a vida eterna e jamais, grave essa palavra no seu coração, jamais
né? Ah, morreu. Não, o crente não morre, ele é promovido. Ele sai desse lugar. Ele sai dessa realidade. Ele vai viver uma eternidade com Deus. Aqui as pessoas se matam, né? Por causa de bens, dinheiro, etc. Lá, as ruas, sabem do que é a rua lá em cima? De ouro. Você acha que a prefeitura lá precisa ficar tapando buraco? Não é? A nossa ruinha aqui é de 6 em 6 meses. Aqui tem uma terra, tem um caminhãozinho e aquele poeirão. Lá a gente vai andar ouro. Pérolas nas portas. Você tem essa expectativa no coração? Quando a gente tem essa expectativa, as coisas que acontecem aqui, por mais dolorosas que sejam, por mais conflitantes que sejam, elas não têm poder de tirar a paz do nosso coração, porque Jesus nos deu a paz, e Ele disse que a paz excede, Ele dá a paz não como o mundo, porque nós sabemos para onde nós estamos indo. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Agora começa a pensar. Jesus com a mão estendida e você lá na mão de Jesus. Jesus está dizendo assim, ó, ninguém vai tirar você da minha mão. Será que não é motivo de a gente dar glória a Deus? Aleluia. Se um dia você estiver meio perdido e alguém perguntar onde você está, fale para ela, estou nas mãos de Jesus. E ninguém pode me tirar desse lugar. O diabo faz de tudo, mas ele não pode tirar. Ai, como isso é bom. Aleluia. Jesus. Agora, Jesus vai começar a falar alguma coisa aqui que para os judeus religiosos é conflitante. Olha o que Jesus disse: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. O que o Pai deu para Jesus? As vidas. E Jesus está falando que é maior do que tudo. A gente coloca tantos valores nas coisas, desgastamos, cansamos, nos expressamos. E quando nós entendemos que nós temos valor para o Senhor, estamos guardados na mão dele, e aquilo que o Pai deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Agora aqui começa Jesus trazendo uma revelação para nós. Ele não falou que está na minha mão, na mão de Jesus. Agora ele está falando da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Como que nós vamos entender isso? Verso 30, eu e o Pai somos um. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. 3 pessoas que são uma só. Quando eu estou nas mãos de Jesus, eu estou nas mãos de Deus Pai, eu estou nas mãos do Espírito Santo. Agora, para nós que somos educados, crendo na Santíssima Trindade, isso não gera nenhum desconforto, mas para o povo judeu, monoteísta, o que significa isso? A crença de que um só Deus, na cabeça do povo judeu, não entrou naquela época e não entra no dia de hoje. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles não aceitam isso. Para eles é muito difícil. Mas para nós também somos monoteístas. Só que o nosso Deus, ele se manifesta. E não adianta a gente querer entender com essa mente nossa, que nós não vamos entender. Mas nós cremos, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você crê nisso? Eu creio. Então Jesus falou: olha, está na
rebelasse contra Deus era apedrejado. Então aqueles que chegaram para Jesus, aqueles que foram perguntar as coisas para Jesus, aqueles que queriam saber de Jesus, agora são os mesmos que estão segurando pedras para atirar em Jesus. Você acha que Jesus ficou preocupado ali? Você acha que Jesus ficou nervoso? Ai, eu vou tirar pedra, o que será da minha vida? Pai, e agora o que eu faço? Nós estamos guardados nas mãos de Deus. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras, muito trabalho, muito serviço, obras boas da parte do Pai. Irmãos, nós precisamos entender isso. Nós não fazemos nada em nós mesmos. As coisas sobrenaturais a gente pode e deve fazer, mas tem que ser da parte do Pai. Tem muitos aceitando a glória. Deus não divide a glória com ninguém. Você viu aquele pastor lá? Ele cura as pessoas. Eu não quero esse pastor. Agora o verdadeiro vai falar assim: não sou eu, é meu Pai. A obra é do meu Pai, o trabalho é do meu Pai, o serviço é do meu Pai, tudo é do meu Pai. E muitas vezes nós não vemos essas coisas acontecendo porque nós pensamos que o poder está em nós. O poder está nele, somente Ele. Então Jesus falou assim: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai, por qual delas me apedrejais? O meu Jesus é maravilhoso. Jesus, nos momentos mais cruciais que tentaram empurrá-lo, ele faz uma simples pergunta e quebra toda a argumentação. Jesus é sábio, Ele é a sabedoria. Está precisando de sabedoria? Peça para Deus, Deus dá. Responderam-lhe os judeus: não é por boa obra que te apedrejamos. Então eles reconheciam uma boa obra, aquilo que Jesus estava fazendo, mas eles vão se justificar. Não é por causa disso que você falou, não é por causa disso que você. Como o ser humano se tornou perito, não é verdade, em arrumar essas desculpas. Não é por obra boa que te predizemos, e sim por causa da blasfêmia, falar contra Deus. Pois tu, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Eles não aceitaram e não aceitam até hoje. É claro, é lógico que tem alguns judeus que se convertem. Aí eles aceitam Jesus, sendo Deus, sendo Filho de Deus. Eles não aceitavam. Eles falaram: não é por causa daquilo que o Senhor está fazendo, é por causa daquilo que o Senhor falou. Já aconteceu na sua vida de você ajudar uma pessoa, chega um dia, ela está falando mal de você, etc, e você vai falar com ela e fala: não é por causa daquilo que você fez, é por causa daquilo que você falou. Então eles estão arrumando uma maneira de matar Jesus. E agora, amados, aqui a gente vai parar e vamos encerrar aqui. Nós precisamos de revelação, e eu peço para que você preste bem atenção. Verso 34: replicou-lhe Jesus, respondeu: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Como é que a gente vai explicar isso? Primeiro, Jesus usava dessa argumento. Jesus sempre respondia uma pergunta com outra pergunta. Vou pedir para o Espírito Santo nos ensinar a fazer isso, porque muitas vezes, a gente é apressadinho em querer responder, e já entra na discussão, e já entra no debate,
Está escrito ou não está escrito? Salmo 82, 6. Eu disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Como é que a gente vai explicar isso? Eu sou Deus? Só existe um Deus. Essa palavra usada aqui para deuses é a mesma palavra lá no início, quando Deus criou todas as coisas. Elohim. Elohim. E significa Deus, mas também significa governantes, juízes, seres divinos, anjos, deuses. Então, quando Cristo Jesus ele cita isso, ele está querendo mostrar que aquelas pessoas que acreditavam lá no Antigo Testamento que Deus havia dito que elas eram deuses. Então, se eles aceitam o Antigo Testamento, eles teriam que considerar que aquilo que Jesus falou não é blasfêmia. E como nós entendemos isso? Nós entendemos que através de Cristo Jesus, com a nova natureza que nós recebemos, nós nos tornamos ou voltamos a tornar o ser humano que inicialmente foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas perdeu por ser pecador, agora volta a ter a imagem e semelhança de Deus. Isso torna o nosso caminhar com Jesus ainda mais sério. Nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, nós estamos aqui como Jesus para fazer a vontade do Pai, obedecendo ao Pai em tudo. João o Batista, quando ele tem a revelação de Jesus, e ele olha para Jesus, ele batiza Jesus, ele considera incapacitado até de tirar as sandálias de Jesus. Ele olha para Jesus e diz: importa que ele cresça e que eu diminua. Nós vivemos uma época do evangelho hoje, oba-oba. Você pode, você consegue, você vai ficar rico, você. O único lugar que nós encontramos paz e felicidade é na cruz, junto de Jesus. Ali nós obtemos a vitória. E o nosso coração, a nossa esperança, a nossa expectativa não está nas coisas deste mundo, mas está em Cristo Jesus, que nunca nos decepciona. Então Jesus usa desse versículo e chama a atenção deles. Encerrando, nós, por causa de religiões falsas que falam que ganha-se a salvação por obras, nós acabamos desconsiderando, descartando o princípio, o fator obras. Teve um grande homem de Deus que ele tirou o livro da Bíblia, porque o livro traz revelação acerca das obras. Obra não vale nada, mas depois que eu tenho um encontro com Deus, com Jesus, a minha fé tem que repercutir, tem que produzir obras, boas obras. Jesus então está falando: se vocês não estão acreditando em mim, acreditem nas obras que eu fiz. E quiseram prender Jesus novamente, mas ele se livrou das mãos. E Jesus sai daquela festa, e Jesus vai além do Jordão.
bebia, parei de beber, falava palavrão, deixei de falar palavrão, fumava, parei de fumar, usava drogas, parei de usar drogas. Eu li a Bíblia, não entendia nada. A partir daquele momento as palavras começaram a ter significado na minha vida. Eu fico imaginando Jesus ali naquele lugar onde tudo começou. Como nós precisamos. Deus, Ele incentivava o povo judeu a lembrar das coisas que Ele tinha feito. Muitas vezes a lembrança nossa é tudo em coisas ruins, não é? Coisa que a gente não quer lembrar, vem na cabeça, que vem para atormentar. Coisas ruins, coisas más, mas nós precisamos trazer à lembrança aquilo que nos dá esperança. Jesus te tirou do lamaçal, que Jesus tem um plano para você. Muitos iam ter com Jesus e diziam: realmente João não fez nenhum sinal, João Batista, porém tudo quanto disse a respeito deste Jesus era verdade. João Batista veio para anunciar a chegada de Jesus. E como consequência, verso 42, eu já convido você a se